Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Brenda do Catavento10 e no vídeo de hoje eu vou responder a tag Minha Estante Meu Mundo. Ela foi criada pela Isa do Livrismo, então vou deixar os créditos pro vídeo dela aqui embaixo. E é uma tag que consiste basicamente em você falar um pouquinho sobre alguns livros da sua estante ou alguns outros elementos dela. Então eu até mudei o ângulo aqui da câmera pra gente ver melhor a estante. E vamos lá para as perguntas. Bom, a primeira pergunta é um marcador que você gosta muito. Eu não tenho muitos marcadores diferentes, então eu acabei escolhendo um que eu ganhei recentemente. Eu ganhei ele da Lindsay. Ela é uma leitora do blog aqui meio antiga. Ela acompanhou todas as minhas pausas e voltas, então eu fiquei bem feliz dela ter lembrado de mim. Ela me mandou de presente de Natal. Deixa eu tirar um pouquinho da luz aqui pra vocês verem. Mas ela mandou a Bella, do... é um marcadorzinho de imã. E eu fiquei muito feliz porque é o marcadorzinho mais diferente que eu tenho é da Bella, é um dos meus contos de fadas favoritos da Disney. Então eu fiquei muito feliz mesmo. A próxima pergunta vai ser dois títulos que você acha incríveis. No caso não são os livros, mas sim os títulos em si. Para esse eu escolhi dois livros do mesmo autor, coincidentemente. O primeiro é A Sintaxe das Galáxias, eu acho esse nome muito legal. A capa é bem simples, mas esse nome do livro me ganhou por completo. E o outro é O Calendoscópio de Kalina. Então é um autor nacional, eu não conheço bem porque eu não li os livros, mas ele me enviou. E eu achei os títulos muito legais. São livrinhos de ficção científica. A próxima categoria é duas folhas de guarda que você acha bonitas da sua estante. Eu tenho alguns livros com algumas folhas de guarda bem bonitas, mas eu acabei selecionando algumas que eu tô gostando mais no momento. Primeira folha do livro Saci, do Monteiro Lobato. Então ele tem essa folha de guarda aqui roxinha, com os cachimbos, que eu achei muito linda. No caso, ela se repete aqui atrás. O livro inteiro é muito lindo. E o outro que eu escolhi foi o do Conto de Lugares Distantes, que ele tem essa folha de guarda muito bonita também. Os dois, eles meio que se parecem, né? Porque a gente tem aqui elementos pequenininhos na folha de guarda, então talvez seja o meu momento minimalista e agora. A próxima categoria é três edições que te agradam. Diagramação, tradução, tipo de página, conjunto completo do objeto livro. Eu escolhi primeiro O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Esse aqui é um dos meus livros favoritos e eu gosto muito dessa edição, eu gosto bastante dessa capa. Eu gosto dos textos que acompanham essa edição aqui, então a gente vai ter aqui vários textos de apoio que contextualizam melhor sobre o momento que o livro foi escrito, porque o autor escreveu aquilo. E esse aqui, nossa, eu gosto muito desse livro e acabou se tornando um amorzinho, porque ele me acompanhou durante uns dias, assim, não sei, esse livro ficou um xodózinho, eu gosto bastante dessa edição. Apesar dela parecer simples, já que é uma edição da Penguin Company, a gente tem realmente um cuidado deles por parte da tradução, você não percebe erros, você não percebe coisas estranhas durante a leitura. Então, eu gostei muito, gosto muito desse livro aqui como objeto também. O próximo livro que eu escolhi para essa categoria foi O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Essa edição tem a mesma característica da edição do Grande Gatsby, no sentido que ela tem uma capa que me agrada e ela tem diversos textos de apoio. Então aqui a gente vai ter o autor falando como foi a questão da adaptação desse livro para o cinema, a gente vai ter por que ele escreveu esse livro, tem um diálogo legal com o autor sobre isso. Sempre que as edições trazem esses textos de apoio, elas acabam se tornando mais especiais para mim, porque o livro ele deixou de ser uma leitura, mas ele virou uma leitura barra um estudo, assim, porque é muito legal você não apenas ler aquela obra, mas entender todo o contexto ao redor dela. E é pelo mesmo motivo que o terceiro livro que eu escolhi foi pensando nisso também, que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. O Eu, Robô foi o primeiro livro de ficção científica que eu li, e foi uma escolha muito acertada, porque aqui a gente vai ter 12 contos, que contam justamente sobre a evolução dos robôs, de forma ficcional. E aí a gente vai ter aqui também a questão dos textos de apoio. O Asimov ele vai contar como foi que ele juntou essa coletânea aqui dentro desse livro. Na verdade, ele publicava essas crônicas, esses contos separados. E aí, depois que ele teve essa ideia de reunir tudo num livro só, não lembro nem se foi ele que teve a ideia, mas algo desse gênero. E da mesma forma, eu gosto bastante do livro Objeto, porque eu tenho todos esses textos de apoio, eu tenho uma edição muito bonita. E outra coisa que esses três livros têm em comum é a questão do tamanho deles. Eu acho muito agradável quando o livro ele tem esse tamanhozinho menor assim, e ele tem as folhas amareladas. Acho que fica muito gostosa a leitura. A próxima categoria é um livro que você sempre indica. Para essa categoria eu escolhi dois livros. Por quê? Porque tem dois livros que eu sempre indico muito, dependendo da pessoa que está me perguntando que livro ler.
Se for uma pessoa que ela não tem o hábito de ler, que ela não costuma ler muito, e ela tá realmente querendo assim pegar um livro que empolgue mais, logo de primeiro impacto, eu sempre recomendo Mentirosos, da Elle Lockhart. Esse livro aqui, ele tem um suspense muito legal ao longo da história, então ele prende bastante você e o final é muito surpreendente. Eu sempre indico ele para pessoas que, assim, obviamente, leitores que já têm o hábito da leitura vão gostar também, mas eu acho que ele é um ótimo livro para início, assim, se você não quer indicar os óbvios, como Harry Potter, porque até certo ponto quem não leu, quem não tem o costume muito de ler, geralmente já viu os filmes, então acaba que não quer ler Harry Potter porque justamente já conhece a história. E esse aqui é um livro que a pessoa meio que não sabe nada sobre ele, não tem nenhum filme, não tem nada, mas que é uma leitura muito legal. Eu gosto bastante da escrita da autora nesse livro, gosto muito da história em si, da construção dos personagens. Então a gente vai ter aqui uma menina que ela tá nessa ilha com a família dela, e ela tem alguma coisa que aconteceu no verão passado e ela não consegue lembrar o que é, mas ela sabe que foi uma coisa muito ruim e que afetou a vida da família inteira, mas e aí a gente vai acompanhar com ela o que é que foi que aconteceu, por que ela não lembra e a gente também não sabe o que é. E é muito legal o jeito que a história é construída, o jeito como a autora vai te enganando, vai te fisgando, assim, não sei, esse é um livro muito legal pra isso. E aí, o outro livro que eu indico, já para leitores que têm o hábito de leitura, as pessoas que leem há um certo tempo, eu indico o Ensaio sobre Cegueira, de José Saramago. Esse livro aqui exige um pouquinho do leitor, então eu não costumo indicar ele para leitores de primeira viagem. A gente tem um estilo muito específico de escrita do José Saramago, ele não tem tanta pontuação assim. A gente tem uma história mais pesada, então tem muita parte aqui que você fica assim meio que de estômago embrulhado e você só quer passar por ela, apesar de saber o quanto essa obra é maravilhosa. E esse é um dos meus favoritos também, junto com o Grande Gatsby, então eu indico bastante ele para pessoas que já têm o hábito da leitura. A próxima categoria é 2 livros que você indica para uma maratona literária. Para essa categoria eu escolhi A Vida na Porta da Geladeira, da Alice Quippers. Esse livro aqui ele vai contar sobre mãe e filha. Elas têm uma rotina bastante corrida, então acaba que elas se comunicam muito pelos bilhetinhos na geladeira. E o livro vai ser contado totalmente do ponto de vista desses bilhetinhos que elas trocam, que elas deixam na geladeira. Ele é um livro bem fininho, justamente porque a gente vai ter aqui só recados. Mas ele é um livro que ele traz uma mensagem muito bonita, ele tem uma história muito bonita e é uma leitura rápida, mas isso não significa que não seja uma leitura muito emocionante. E é um ótimo livro para uma maratona literária pelo fato dele ser fininho, pelo fato de que você não vai ter travas assim na leitura e você pode ler ele num dia só, ele um livro de uma sentada só. Eu recomendo muito esse livro, ele foi uma surpresa muito boa, assim, quando eu peguei ele eu não dava nada pela história, nunca sequer tinha ouvido falar, mas é um livro muito bom. O outro livro que eu escolhi para essa categoria foi O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Eu escolhi ele porque, primeiro, ele é fininho, então a gente vai ter uma história aqui que ela é contada em forma de auto, de teatro, mas ele é um livro muito divertido. Quem já leu o Auto da Compadecida, ou mesmo quem já assistiu o filme, conhece um pouquinho do estilo do Ariano Suassuna. Nesse livro aqui não é diferente, então a gente se diverte bastante com a história. É um livro muito bom, assim, você passa que você nem percebe, e a história é muito legal, então ele é ótimo para maratona literária. Tô até com saudade de ler coisas do Ariano Suassuna, só li 2 livros dele, mas tenho certeza que quantos livros eu ler, todos eu vou gostar. A categoria seguinte é 3 capas lindas da sua estante. Eu escolhi primeiro Lolita, do Vladimir Nabokov, não sei como pronuncia. Acho essa capa bem bonita, ela é bem minimalista, mas eu gosto bastante dos elementos que a gente tem aqui. Então ela vai ter bem disfarçada aqui uma menina com esse batom, que tem tudo a ver com a história. E eu não sei, gosto bastante dessa capa, não tem mais explicação do que isso. Aqui a gente tem uma foto do autor, eu acho bem bonita essa edição. A próxima capa linda que eu acho da minha estante é O Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Essa edição aqui é uma edição antiga, ela foi publicada pela editora Conrad. Tem uma versão nova publicada pela Intrínseca, mas eu prefiro muito mais essa capa. Eu acho mais bonita a outra edição em si. Também disseram que é a edição preferida do autor, não sei exatamente o porquê. Mas eu gosto muito dessa capa, o conjunto de cores, os elementos que tem aqui, eu acho eles bem legais. Eu espero que você esteja dando pra ver, porque eu coloco a luz aqui e acaba fazendo um reflexo muito grande, mas acho que dá pra ver direitinho. Ele não tem orelhinhas, que é uma pena, mas a capa, nossa, a capa é muito bonita. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, pra ser sincera. Por fim, mas não menos importante nessa categoria, eu escolhi o A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, nessa edição maravilhosa que eu tenho aqui. Sou apaixonada por essa edição, não li o livro ainda, mas fico muito feliz de saber que quando eu ler vai ser por essa edição.
E comprei ele nas feirinhas itinerantes que tem aqui em Recife de livros. E fico muito triste só porque eu não consigo achar outros da coleção do Júlio Verne pra comprar nessa edição. Eles são muito bonitos. São capa dura, né? A gente tem essa lombada bem bonita também. Deixa eu tirar aqui um pouco da luz pra vocês verem os detalhes. E por dentro ele é simples, mas ele tem uma diagramação bem boa, assim, de ler. A gente tem letras grandes, a gente tem coisinha pra marcar a página. Então é uma edição que me agrada muito, além da capa ser muito linda. Por fim, a última categoria, ela pede pra indicar um conto. Eu não li muitos contos, o que é uma pena, já comentei isso em alguns vídeos. Mas eu li um livro de crônicas, então eu resolvi indicar esse livro de crônicas como meu conto, porque eu adoro esse livro, que é As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Aqui a gente vai ter uma ideia de livro parecida com a do Eu, Robô. Então no Eu, Robô a gente tem a evolução dos robôs, então a gente vai ter diversos contos. Eu também poderia indicar alguns dos contos do Eu, Robô, indico todos, gosto bastante. Mas eu resolvi indicar esse aqui porque ele não apareceu aqui nos vídeos do canal ainda, e é um livro muito especial pra mim. Do mesmo jeito que ali vão ter contos que contam a evolução dos robôs, aqui a gente vai ter com crônicas que narram a ida do homem a Marte. Então as primeiras tentativas, as segundas, a terceira, no caso as tentativas ficcionais. O autor ele é muito bom narrando, descrevendo como é a civilização humana, como são nossos comportamentos, independente do local em que estamos. Então eu gosto bastante desse livro, tenho vontade demais de relê-lo, porque foi uma leitura muito boa e eu indico muito, muito qualquer uma das crônicas. Elas têm que ser lidas preferencialmente na ordem, nesse caso. Mas eu tive que roubar um pouquinho porque eu não tinha nenhum conto favorito e eu resolvi indicar essas crônicas pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês também têm essas edições. E a gente vai conversando. Foi muito legal gravar essa tag, gostei bastante, porque meio que você faz um panorama, assim, das coisas mais legais que você considera da sua estante. Eu vou deixar aqui embaixo os links para esses livros, caso vocês se interessem em comprar algumas dessas edições. Obviamente, algumas que eu mostrei aqui, elas não têm à venda tão facilmente, mas eu vou ver o que eu posso achar e deixar pra vocês. É isso, gente. Um beijo e até a próxima!